Oi pessoinhas, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um Mystery Vlog. Assim, gente, são 9h11 da noite, não nesse horário estou indo dormir, porém hoje minha rotina foi um pouquinho bagunçada porque eu cheguei da escola e daí já fui direto fazer algumas coisas. E aí eu ia organizar esse trabalho, né? Eu lembrei agora que eu tenho trabalho para entregar amanhã. E aí, inclusive, eu vou colocar aqui as minhas tarefinhas que eu tenho que fazer, que eu tenho aqui no Notion uma lista que eu recomendo muito pra vocês, tá? Porque depois que eu comecei a fazer isso, eu nunca mais esqueci das tarefas que eu tenho. E sobre o trabalho, eu ia organizar hoje à noite, né? Principalmente porque é um trabalho em grupo, então eu ia organizar pra fazer a pesquisa, mas no fim, gente, eu vou ter que fazer tudo sozinha, porque não dá tempo mais de organizar. Mas é bem de boas, é só explicar os tópicos. Então, é só explicar os tópicos do que a gente vai apresentar na feira. No caso, a gente não vai apresentar na feira, mas a gente tem que fazer um trabalho como se fosse na feira. Bom, vamos colocar aqui o que teve hoje. Hoje teve história, português não teve nada. E matemática teve apresentação. Então, vamos bater aqui. É muito legal também marcar as atividades que eu faço. E agora eu vou ver de fazer esse trabalho, porque senão estamos lascadas, né, gente? E eu lembrei, eu tava tomando banho e eu lembrei, eu falei, meu Deus, o trabalho! Socorro. Não tá fácil pra ninguém, né, gente? Mas tudo bem. Como eu jantei tarde, normalmente eu não consigo dormir cedo. Dormir, assim, jantar e já dormir. Porque eu fico com muita energia. Principalmente que eu trabalhei, aí eu me movimentei muito. E eu fico, tipo assim, às vezes eu fico cansada, eu fico com energia. Vai saber, né? Então, vou aproveitar pra fazer, não tudo, talvez só um pouco. Mas amanhã de manhã também não vai dar tempo, então não tem opção. Ai, ai. Socorro, gente. Deixa eu achar o trabalho. Porque no começo do ano, a gente fez um trabalho que seria um trabalho pra gente apresentar na feira. Sobre os desfiles de moda, a história dos desfiles de moda, e ficou maravilhoso. Eu amei. Só que daí agora a gente tá fazendo como se, agora de fato a gente estaria fazendo o trabalho pra feira como se fosse na feira mesmo. E aí a gente aproveitou, como a gente gostou muito desse tema, fazer ele mesmo. Inclusive, se eu achasse ele, né? Porque, gente, o Canva do nada some as coisas. Eu não entendo. Ai, que ódio. Cadê? Ai, ai. Vou ter que achar no WhatsApp, que eu acho que eu tenho ele salvo. Porque aqui aparece o que quer, entendeu? Não é o que a gente quer, é o que o Canva quer. Vai entender. E minha internet também não colabora, mas eu preciso fazer isso, senão é uma lascada. Peguei aqui, gente, uma folha. Mais ou menos que a gente já fez dos principais tópicos. Eu acho que eu vou usar isso mesmo, já que eu não achei o trabalho. Porque eu não lembro se tá mais no meu grupo aqui do WhatsApp. Teve uma peça de português e foi muito divertido, porque a professora, ela passou a peça, que era pronta, uma história pronta, e aí cada um ficou com um personagem, e aí a gente ia criando as frases, as falas, no caso. Foi muito divertido, e aí na hora foi um improviso atrás de improviso, porque a gente não ensaiou geral, a gente só ensaiou com nossas duplas ali, né, e foi muito divertido. Eu fiquei como advogada, eu e a Larissa, e eu e a Gisele também como advogada, só que daí elas falavam gírias, né? E a gente falava de forma formal. E, meu Deus, é muito difícil falar de forma formal. Porque, obviamente, eu não tô acostumada, né? Estou acostumada a falar de forma normal. Então, ai, gente, cadê meu... Eu não acho que não tá mais aqui. E eu amo que só some, né?
Achei, gente, tá aqui. Amém. É só clicar ali em designs, que daí aparece. Eu acho que para esse tópico, porque, vamos ver. Temos aqui os primeiros desfiles, a evolução dos desfiles, os impactos das pós-guerras. Os desfiles começaram a ganhar destaque, a influência das mudanças da sociedade e os desfiles nos dias de hoje. Que eram os tópicos que eu lembrava, mas eu acho que a gente vai precisar... Eu acho que talvez dê pra colocar todos esses tópicos, só que a gente teria que resumir, porque tem que ficar uma forma mais resumida, como se você fosse, de fato, apresentar. Porque, por exemplo, a gente tá ali numa feira de conhecimento, a gente não pode falar um monte pros leigos, não tem que ser uma coisa bem resumida, porque senão ninguém vai querer te ouvir, né? Mesmo que a gente não vai apresentar, porque... não, gente, muita vergonha ficar apresentando. Nosso trabalhinho, ele ficou muito bonitinho. Eu amo fazer slide. Eu sempre fico responsável pelos slides, porque é muito legal. Porque assim, dá pra usar mais ou menos os tópicos que eu coloquei e aí colocar o impacto no meio ambiente e na sociedade que tem aqui, né? E ficou muito top esse trabalho, tá, gente? Eu amei fazer esse trabalho. Na apresentação eu me surpreendi, porque eu já superei um pouco a timidez pra fazer trabalhos, porém, eu ainda fico muito tímida, né? Eu ainda fico nervosa pra apresentar e tal, mas nesse eu arrasei, porque como é um assunto que eu sei, entre aspas, né, mas que eu gosto de acompanhar, eu falei muito. Assim, falei horrores, eu comecei a explicar as minhas próprias palavras que eu sabia e fui acrescentando, eu falei muito. Nossa, gente, fui orgulhosa, eu não parava de falar. Nossa. Vamos ver, eu vou pegar uma apresentação, ou é documentos. Eu acho que o documento fica pequeno. Precisamos ver. Ou será que eu faço já escrito? Porque senão eu tenho que imprimir, né? Não faço a menor ideia. Ou eu faço digital. Horários igual, 21 e 21. Acontece, né, gente? Eu acho que eu vou fazer escrito, eu acho mais prático. Porque daí não preciso ficar imprimindo e é melhor. E eu acho que também o professor gosta mais. Por mais que ele disse que a gente pode digitalizar. Mas é isso. Eu só queria falar com vocês enquanto eu fazia isso.